Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui nessa videoaula, conjuntamente com todos os nossos companheiros de estudos, aqui do nosso grupo de estudos, para desenvolver mais um capítulo do livro O Último Regulamento do Venerável Mestre Rabulu. Esse oitavo, né, capítulo fala sobre a proposta Restrepo. A proposta Restrepo é a proposta do missionário Jorge Velez Restrepo para a difusão do conhecimento gnóstico numa nova perspectiva. Então, como definição, nós temos que a proposta Restrepo se traduz num conjunto de diretrizes para a defesa, revalorização e difusão da doutrina gnóstica samaliana. O propósito da proposta Restrepo é de se colocar em prática de modo sistematizado as ações defensivas e ações revalorizantes e também ações difusivas dos princípios gnósticos cristãos universal do venerável mestre Rabulu e do movimento gnóstico cristão universal revalorizados na nova ordem do venerável mestre Rabulu, visando apontar caminhos para a formação do homem solar. A proposta Restrepo se constitui num conectivo de ligação entre a difusão do conhecimento gnóstico samaliano na velha e na nova ordem. Então, essa é a proposta de difusão gnóstica do missionário Restrepo na nova perspectiva da nova ordem do venerável mestre Rabulu, na difusão do conhecimento gnóstico samaliano da proposta Restrepo, o estudante gnóstico, de posse do Liber Colbus, vai ensinando enquanto se está aprendendo, e vai aprendendo enquanto se está ensinando, dentro de uma nova perspectiva do movimento gnóstico cristão universal revalorizado. A justificativa para essa ação, a justificativa desse documento do movimento gnóstico cristão universal revalorizado, vai se ajustando aos poucos, corrigindo erros enquanto esteja em processo de formação. Assim sendo, nos textos de descrição acerca do movimento cristão, do movimento gnóstico cristão universal, revalorizado na nova ordem, revestido de alguns erros devido à nossa imperfeição, por sermos ainda apenas estudantes de gnose, que acarretaram muitas dúvidas, deram margem a muitas confusões e geraram muitas críticas por parte daqueles que possuem uma visão crítica do movimento gnóstico cristão universal e revalorizado. O objetivo deste documento. O objetivo deste texto é tentar corrigir os erros descritivos do passado, dirimir dúvidas e desfazer confusões acerca do movimento gnóstico cristão universal revalorizado, principalmente acerca da incidência da ação revalorizante, dizendo que ela recai somente sobre os princípios esotéricos da doutrina gnóstica, que não recai sobre o movimento gnóstico cristão universal revalorizado, e nem sobre a nova ordem do venerável mestre Rabulu, como pensam, se define por movimento gnóstico cristão universal revalorizado como sendo o movimento gnóstico cristão universal na nova perspectiva da nova ordem. Nova perspectiva da nova ordem é a dimensão revalorizada, indicada pela letra R na sigla MGCUR, que assim lemos: Movimento Gnóstico Cristão Universal Revalorizado,
na nova ordem do Venerável Mestre Rabulu, às vezes por facilidade, ao invés de movimento gnóstico cristão universal, revalorizado na nova ordem do Venerável Mestre Rabulu, a gente diz apenas MG Cur. Então, o conhecimento gnóstico, como se define? Se define como sendo a dimensão estática constituinte do movimento gnóstico cristão universal revalorizado, juntamente com a outra parte de dinâmica, que é o próprio movimento gnóstico em si mesmo. A doutrina gnóstica samaliana se define como conjunto de princípios esotéricos gnósticos enunciados pelo Venerável Mestre Samael e referendados pelo Venerável Mestre Rabulu. Define-se como sendo o movimento gnóstico cristão universal aquela estrutura administrativa de dimensão jurídica institucional de natureza dinâmica criada pelo Venerável Mestre Samael para a movimentação do conhecimento gnóstico samaliano valorizado para a difusão gnóstica cristã universal, movimento gnóstico cristão universal na nova ordem. Como é que a gente faz a definição dele? O movimento gnóstico cristão universal na nova ordem se definiu como sendo o movimento que difundiu o conhecimento gnóstico samaliano sintetizado pelo Venerável Mestre Rabulu na velha perspectiva da nova ordem. Movimento gnóstico cristão universal revalorizado na nova ordem do Venerável Mestre Rabulu se define como sendo o movimento que difunde atualmente o conhecimento gnóstico samaliano ressintetizado pelo Venerável Mestre Rabulu e revalorizado pela frente revalorizante dos princípios esotéricos gnósticos cristão universal na nova perspectiva da nova ordem. Frente revalorizante dos princípios esotéricos gnósticos cristão universal, como é que se define? A frente de revalorização dos princípios esotéricos cristão universal se define como sendo a estrutura viva composta pelos pioneiros do movimento gnóstico cristão universal, revalorizado na nova ordem do Venerável Mestre Rabulu, que desenvolve ações de defesa e de revalorização da doutrina gnóstica samaeliana. Pioneiros do movimento gnóstico cristão universal se define como sendo os protagonistas do movimento gnóstico cristão universal revalorizado na nova ordem do Venerável Mestre Rabulu, constituídos por aqueles estudantes que no mundo todo desenvolvem ações de defesa, de revalorização e difusão compartilhada do conhecimento gnóstico samaeliano. Opção de modo de trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência. Para cada um de nós, estudante de gnose, o trabalho interno com o primeiro e segundo fatores de revolução da consciência em nível individual que temos que fazer em prol da transcendência é o mesmo em qualquer linha gnóstica que estejamos. Agora, o trabalho que temos que executar em nível coletivo para compartilhar a compreensão que adquirimos no trabalho interno e individual é que se diferencia. No caso da nova ordem, podemos estar na velha ou na nova perspectiva dela. Se estivermos na velha perspectiva da nova ordem, estaremos desprovidos da energia marciana e temos que optar pelo modo inerte de trabalho, ficando só com o trabalho em nível individual.
Se optarmos pela nova ordem na nova perspectiva de posse da energia marciana, podemos trabalhar coletivamente, compartilhando compreensões acerca dos 3 fatores de revolução da consciência. O missionário Restrepo mandou-nos uma mensagem que nos aclarou, em definitivo, o conceito de revalorização da gnose samaeliana. Ele enfatizou que a ação de revalorização incide só sobre os princípios esotéricos gnósticos e não sobre o movimento gnóstico cristão universal e nem sobre a nova ordem. Isto por si só deverá acabar com a confusão e com as críticas externas, em definitivo, pois se traduz numa nova oitava na doutrina gnóstica samaeliana, revalorização dos princípios esotéricos gnósticos do movimento gnóstico cristão universal da nova ordem, porque não se trata, diz o venerável mestre, o missionário Georges Villers-Restrepo, porque não se trata de revalorizar o movimento gnóstico cristiano universal na nova ordem, nem a nova ordem, e sim que decidirmos é muito distinto universalmente, ele falando, é valorizar os princípios esotéricos gnósticos da doutrina gnóstica cristã universal. Isso disse o venerável o missionário Restrepo, na época que havia essa polêmica, de que a gente estava tentando revalorizar o movimento gnóstico cristão universal, criado pelos veneráveis Samael e venerável Sabulu. Ele respondeu que não, que o que estamos tentando fazer é revalorizar os princípios esotéricos da doutrina gnóstica cristã universal, exatamente por esses princípios terem sido tergiversados, terem sido desvalorizados. Então, daí a necessidade de revalorizar incide só sobre os princípios esotéricos da doutrina gnóstica cristã universal. A revalorização desse princípio não incide sobre o movimento gnóstico cristão universal e não tampouco sobre a nova ordem, enfatizando, Ela também não muda nada, não transforma nada da doutrina gnóstica samaeliana, apenas eleva a sua sintropia, isto é, provoca-lhe uma nova oitava. A ação revalorizante não muda nada na estrutura convencional do movimento gnóstico cristão universal, também não muda nada na estrutura convencional da nova ordem institucionalizada e não muda nada na real doutrina gnóstica samaeliana convencional. Então a pergunta que se faz, o que ela muda? Em resposta, pode-se dizer, sem medo de cometer equívoco, que muda o perfil, o padrão, o referencial, a dimensão, o paradigma, o status, do modo de difusão da doutrina gnóstica cristã universal, imprimindo-lhe uma nova oitava, ao desvalorizá-la, ao revalorizar aquilo que fora desvalorizado, a ação revalorizativa do movimento gnóstico cristão universal, protagonizada pelos pioneiros desse paradigma, não definiu e nem redefiniu a instituição do movimento gnóstico cristão universal e nem a nova ordem em si, ela apenas redefiniu o padrão de valorização da doutrina gnóstica, elevando o seu valor, o seu nível, ao revalorizá-la, atribuindo um valor mais elevado. Portanto, o movimento gnóstico cristão universal é o mesmo movimento gnóstico cristão universal
que fora criada pelo venerável mestre Samael e que continua sendo o mesmo na nova ordem. Então, o que mudou é a pergunta que se faz, e a resposta deve-se dizer, sem equívoco, que o movimento gnóstico cristão, na velha ordem, difundia o conhecimento gnóstico, definido e valorizado pelo venerável mestre Rabulu, na velha perspectiva da nova ordem, do movimento gnóstico cristão universal, difundia o mesmo conhecimento gnóstico definido e valorizado pelo venerável mestre Samael, porém ressintetizado pelo venerável mestre Rabulu, na nova perspectiva da nova ordem, o movimento gnóstico cristão universal revalorizado está difundindo o conhecimento gnóstico samaeliano, ressintetizado pelo venerável mestre Rabulu e revalorizado pelos pioneiros da frente revalorizante, ou de revalorização dos princípios esotéricos gnósticos da doutrina gnóstica samaeliana, os luminisiais, né, ou lumiais do movimento gnóstico cristão universal revalorizado, se constituem em locais de estudo e prática da doutrina gnóstica samaeliana, em instâncias de compartilhamento de compreensões acerca dos três fatores de evolução da consciência para todos aqueles que desejam trabalhar nas ações de defesa, revalorização e difusão dos princípios revalorizados da doutrina gnóstica cristã universal. O movimento gnóstico cristão universal revalorizado é para aquele estudante de gnose que está, de fato, trabalhando sobre si mesmo em nível individual e possui a generosidade de ir compartilhando, ir ensinando aquilo que vai aprendendo com seu semelhante de modo sistematizado em nível coletivo. No movimento gnóstico cristão universal revalorizado, ninguém é mestre, não se tem líder, não se segue a ninguém, e ninguém de lá quer seguidor. Não seguimos aos veneráveis mestres Samael e Rabulu, seguimos apenas os seus ensinamentos, as suas orientações de estudos e práticas, conforme eles mesmos nos orientaram, para encontrarmos o real caminho da iniciação, que nos permite passagem para o encontro com o Pai interno. O movimento gnóstico cristão universal revalorizado não é um lugar para os que presumem ser perfeitos. Lá é o lugar para aqueles que se sentem o peso da imperfeição. Lá somos todos imperfeitos, que reconhecemos a nossa imperfeição e esforçamos para sair dela, buscamos mudar a nossa maneira de sentir e de agir para um nível de seidade interna mais elevada. Então, lá nesse movimento, nós buscamos um reto pensar, um reto sentir e um reto agir da doutrina budista, doutrina crística do Buda, a visão holosótica do movimento gnóstico cristão universal, que em sua totalidade holística é constituído por duas dimensões, uma parte dinâmica que move o conhecimento gnóstico e uma parte estática que é o conhecimento gnóstico em si mesmo. Ambas as partes são organizadas por meio de princípios doutrinários, por doutrinas. Então temos a parte espiritual regida pela doutrina esotérica gnóstica, isto é,
por um conjunto de princípios esotéricos que regem esta parte esotérica de natureza espiritual, e a doutrina administrativa, ordenada através de um conjunto de princípios administrativos de natureza material que regem a parte física do movimento. O movimento gnóstico cristão universal revalorizado abarca em si mesmo essas duas dimensões do movimento gnóstico cristão universal. Ele referendou a dimensão física do movimento cristão universal e rivalizou a parte da dimensão espiritual, o conjunto de princípios esotéricos gnósticos, a doutrina esotérica gnóstica. O missionário Jorge Velez Restrepo é aquele missionário que se constituiu na parte importante da frente de revitalização do movimento gnóstico cristão universal. Por sua experiência pregressa, ele é uma testemunha viva das ações dos veneráveis mestres Samael e Rabulô frente ao movimento gnóstico cristão universal ao longo dos tempos, pois ele conviveu com os veneráveis mestres Samael e Rabulô, os acompanhou ao vivo e em cores. O missionário Restrepo fundou o movimento gnóstico cristão universal nos Estados Unidos, defendeu com esmero a nova ordem e o venerável mestre Rabulô no livro Do Ponto Final ao Ponto Seguinte. Neste livro foi onde se passou a limpo o movimento gnóstico cristão universal na nova ordem, colocando no seu lugar, no seu devido lugar, para poder seguir em marcha, para seguir em frente, para poder seguir a sua marcha em frente. O missionário Restrepo foi autorizado pelo venerável mestre Rabulô a trabalhar na difusão da parte doutrinária do livro Hercólogos e ressaltar as profecias de perfil apocalípticas, vide páginas da Aguissal. Por tudo isto e em respeito aos seus feitos reais e concretos, é que o chamamos carinhosamente de apóstolo Restrepo, no sentido de testemunha viva da gnose samaliana, porém ele prefere ser chamado apenas como um companheiro a mais na luta, na frente de revitalização do movimento gnóstico cristão universal revalorizado. Ressalvamos para os nossos críticos de plantão, para os fomentadores de polêmicas e discórdia, que não seguimos o missionário Restrepo, como alegam de modo ilógico. O que nós fazemos ao longo dos tempos foi um acompanhamento de sua trajetória de luta, das suas ações positivas, do seu trabalho a favor do movimento gnóstico cristão universal, etc. Então, estes são os nossos, né? É o nosso entendimento a respeito da difusão do movimento gnóstico nesta nova perspectiva, que é o modo pelo qual estamos, né, todos nós, defensores e revalorizadores da gnose samariana nesses últimos tempos, nessa nova dispensação. Então, até que a nossa leitura, obrigado pela presença, né, e pelo acompanhamento de todos, e até a nossa próxima videoaula, o capítulo 9, a paz reverencial.